Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Quem está vindo pela primeira vez, que hoje é a grande maioria. Então, meu nome é Tayane Andrade, eu sou aqui voluntária do Água de Aruanda e nutricionista, por isso que hoje o tema é mais voltado para a parte alimentar, não saindo da nossa proposta de relacionar tanto a voltagem para o emocional como para o espiritual, né? Então, hoje eu trouxe uma abordagem, o que é que a alimentação tem a ver com o espiritual e como ela também vai interferir nas nossas emoções, né? Quais são as relações existentes entre o ato de se alimentar e os aspectos emocionais e espirituais. E aí, de início, eu já trouxe algumas perguntas. Eu gosto muito de trabalhar com perguntas, porque eu acho que faz refletir, né? A gente mexe um pouco com a gente, de a gente fazer auto-pergunta e entrar num processo de reflexão. Então, você sabe de onde vem sua fome? Alguém já se perguntou se tem mais de uma fome, se é só fome física, as fomes emocionais, fomes olfativas, fomes visuais. A gente não tem somente a fome física, né? Então, quando a gente olha o alimento, a primeira coisa é a aparência. Então, ali a gente já tem a fome visual também, o cheiro, o sabor e principalmente, que é o que a gente vai trabalhar, as fomes emocionais. O que é que essas fomes emocionais vêm falar sobre a gente? O que é que estou ingerindo frequentemente? Então, o que a gente come fala muito sobre nós. Então, dentro da minha rotina, vocês comecem também a refletir sobre isso. Dentro da minha rotina, o que é que tem mais? Quais são os alimentos predominantes no meu dia a dia? E aí, às vezes, a gente acha que não sabe o que é que a gente está comendo. Muitas das vezes, em consultório, eu pergunto, o que é que você comeu ontem? E as pessoas, na maioria das vezes, não lembram ou não sabem, né? Então, a gente acaba ficando numa vida tão atribulada que a gente nem lembra o que consumiu. Então, um processo da gente entrar no comer consciente, né? O que a gente hoje conhece como mindfulness. Então, a gente prestar atenção ali no ato de se alimentar. O que estou querendo saciar, né? Voltado para a fome emocional. Então, chega um momento que acaba a fome física. E depois da fome física, o que é que vem? A fome emocional. Porque se eu acabo de almoçar, por exemplo, logo depois eu quero um docinho, alguma coisa, aí já não é mais fome física. Já é a gente querendo saciar alguma coisa. Ou até mesmo o grande volume de refeição. Porque o nosso organismo ele vai conseguir consumir X. Quando a gente passa disso, a gente acaba agredindo também todo o nosso sistema digestório. O que tem sido o meu combustível, né? Qual tem sido o meu combustível? E aí eu gosto muito dessa pergunta, porque quando a gente vai num posto de gasolina, a gente escolhe o melhor combustível para o carro. A gente não quer uma gasolina adulterada. Mas quantas vezes a gente adultera a alimentação? A gente diz, não, é só uma comidinha aqui, outra ali. Mas imagine tudo isso dentro do nosso organismo. Ah, então eu vou ter que viver a vida inteira só comendo alimentos naturais, saudáveis. Não, a gente pode comer tipo, um brigadeiro, um sanduíche, enfim. Mas a grande questão é a rotina. O que é que a gente torna isso de um hábito, de fazer disso ali um processo praticamente diário. Isso que vai trazer malefícios. O alimento não é apenas uma forma do corpo obter energia para a execução de suas atividades. Será que o alimento é só isso? A gente come para a gente ter energia e fazer as atividades do dia a dia? Ou ele fala um pouco mais sobre a gente, até mesmo esse estado emocional? Será que ele tem essa capacidade? Então, eu vou trazer algumas reflexões, assim, um pouco pesadinhas, mas para a gente conseguir entender o que é que o alimento fala sobre a gente também. Se for tendo dúvidas no decorrer, também podem estar perguntando. E aí, para começar, eu trouxe sobre a nutrição integrativa, a medicina integrativa, que é justamente esse processo que hoje a gente vivencia de perceber que não somos somente um corpo físico. Então, também a medicina, a nutrição não tem como só olhar a patologia, só olhar a alimentação ali estática, né? Só a comida para nutrir o físico, para fazer as atividades do dia a dia. Não, a nutrição e a medicina integrativa, né, ela traz essa conexão do corpo, mente e do espírito. A conexão entre mente e corpo tem sido reconhecida relativamente há pouco tempo na medicina ocidental. Entretanto, na medicina tradicional chinesa e outras medicinas orientais, a interação das emoções com o corpo físico é um aspecto essencial, pois é uma visão holística e integrativa da saúde, onde essa integrativa significa integrar a parte, ou seja, essa visão compreende o ser humano em sua totalidade. Então, como é que eu vou saber se aquele aspecto ali que ele está passando a alimentar não tem uma disfunção emocional? Se eu só olhar para o alimentar, para a patologia dele, porque a patologia pode estar relacionada a uma disfunção emocional. E se eu não for lá na causa, eu só trato o sintoma. Quantas vezes a gente vai numa urgência, é tudo virose. A gente só vai no sintoma e a gente não vai lá na causa. Então, a medicina, de uma forma geral, integrativa, ela vem mostrando isso.
Busca um equilíbrio de forma que o indivíduo será tratado em sua totalidade, unindo aspectos psicológicos, ciência, fatores externos, emocionais, técnicas e terapias holísticas, alimentação e exercícios, buscando sempre solucionar a desarmonia existente. Então percebam que não é um item só, não tenho como ir em determinada especialidade, não, só vou ver esse item, vou fazer exercício para isso, não, tem que estar todo um conjunto para que a gente consiga ter a vitalidade positiva. Que essa vitalidade positiva nada mais é do que o equilíbrio em todos os campos da nossa vida, emocional, espiritual, atividade física, enfim, tudo isso é que vai trazer o equilíbrio para a nossa rotina diária. E aí, entrando mais no tema das emoções, qual é o vínculo que existe, né, entre a emoção e a alimentação? E aqui nessa imagem são expressões, né, que a gente tem diariamente, de alegria, de raiva, tristeza, a fome emocional. Quando usamos a comida para acalmar o nosso estado emocional, estamos nos alimentando emocionalmente, né? E aí, quantas vezes durante o dia a gente tem essa fome emocional? Então, a partir de agora, todo mundo já pode analisar quais são os períodos do dia, da semana que eu estou tendo fome emocional. Para a gente entender o que essa fome emocional quer dizer sobre a gente. Se está mostrando alguma raiva, algum anseio, uma tristeza, se eu estou me sentindo inseguro com alguma coisa, ou por que eu como em demasia? O que é que eu preciso saciar ali? Será que lá atrás, na infância, talvez eu não me senti abraçado e eu estou querendo ser abraçado através da alimentação? Então, são perguntas que a gente tem que estar se fazendo para que a gente possa encontrar algumas respostas. Cada órgão gera um ou mais emoções. Dependendo do alimento que ingerimos, sentiremos emoções muito diferentes. E aqui eu trouxe como exemplo o fígado. Se ingerimos alimentos que bloqueiam o fígado, como por exemplo o álcool, ou alimentos estimulantes, as emoções de raiva, irritação, agressão ou impaciência podem se manifestar. Então são emoções que a gente vai ver mais à frente, que as emoções se ligam aos órgãos e vice-versa. Então se a gente tem todos os sentimentos e as emoções, né? Em momentos eu estou com raiva, em momentos eu estou alegre, em momentos eu estou feliz, estou triste. Então a gente tem todos eles. E a descompensação dessas emoções é que pode gerar ali algum distúrbio, tanto fisiológico, né, como emocional e espiritual também. Então o problema não é, por exemplo, sentir raiva, o problema não é estar triste, mas isso a longo prazo e a gente não olhando diretamente para essas emoções é que pode gerar essas complicações. Em muitos casos, a compulsão alimentar funciona como uma cortina de fumaça que nos impede de ver o verdadeiro problema, a perda do controle emocional pela necessidade de preencher o vazio em outras áreas de nossa vida. Então, ali a gente vai comendo, acho que está tudo ok, normal, enquanto a gente está comendo, está maravilhoso. Então, não, estou com desejo de comer determinado alimento, vou matar esse desejo. Mas se isso virar uma rotina, o porquê que eu estou sempre precisando de determinado alimento, determinado preparo, ou determinado sabor, porque o sabor também interfere muito em nossos estados, né? Ou alimentos mais picantes, alimentos mais doces, alimentos mais azedos, amargos, isso também vai trazer ali um pouco de características e personalidades de cada pessoa. Claro que não é nada estático, né? Por exemplo, eu gosto doce, então sou uma pessoa amarga na vida. Não. São ligações, mas que cada um tem sua particularidade, né? Não é algo que vai ser direcionado para toda e qualquer pessoa. Mas ali a gente já pode começar a perceber quais são os alimentos que se repetem na minha rotina, quais são os momentos que eu como determinado alimento ou alimentos de determinado sabor, como é que eu estou me sentindo nessa semana. Então, será que eu passei por algum estresse emocional que desencadeou ali em um desequilíbrio também alimentar? Então, a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, a gente consegue visualizar quais são os nossos gatilhos que passam pelo alimentar e a gente vai conseguindo equilibrar. Opa, já sei que aqui é a fome emocional, então eu vou me controlar. Não estou com fome física. Então, se eu não estou com fome física, o emocional, gradativamente, eu consigo ali controlar. Temos a impressão de que perder peso e ter uma figura esbelta provocará a libertação emocional dos fatos dolorosos que nos atormentam hoje. E aí tem um trecho de um livro que eu achei fantástico, né, onde essa autora, que ela é especializada no tema, né, de transtornos alimentares, voltado para o emocional, enfatiza que o excesso de peso é um sintoma. E mesmo que consigamos emagrecer, se não abordarmos as razões subjacentes, continuaremos infelizes. E aí nesse trecho do livro dela, ela fala que uma pessoa participou certa vez de um dos seminários, depois de perder 34 quilos com uma dieta.
Ela ficou na frente de 150 pessoas e disse com a voz trêmula: eu me sinto como se tivesse sido roubada. Levaram o melhor dos meus sonhos. Eu acreditava realmente que quando perdesse peso, a minha vida mudaria. Mas o que mudou foi a aparência externa, o interior continuou o mesmo. Minha mãe continua morta e meu pai me batia quando eu era pequena. Eu estou com raiva, me sinto sozinha e agora já não tenho mais a ilusão de emagrecer. Eu achei esse trecho do livro muito forte. Então, para a gente perceber que não é só o fato de emagrecer, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, não é só emagrecer, porque se a gente não trabalhar o emocional, seja com uma dieta alimentar, seja com algum processo cirúrgico, tudo volta. E não volta não necessariamente no estético, volta o processo mental, porque a gente não tratou a causa, a gente não foi ali no emocional. Por isso que é de suma importância que a gente tenha esse equilíbrio da nutrição, da medicina integrativa, porque a gente consegue ali casar todos os nossos campos. Olhar o nosso estado emocional, como é que ele está, como é que está a nossa criança ferida, como é que está o nosso processo alimentar, o nosso físico, como é que está ali a ligação espiritual. E não necessariamente uma religião, mas como é que você está diante do todo, para que você se consiga também encaixar dentro do universo. E aqui eu trouxe a relação das 7 emoções básicas e primárias relacionadas às funções orgânicas, que a gente vai entendendo onde cada emoção ali vai estar associada aos órgãos. Não é como eu falei, não é estático. Ah, eu sinto uma dor aqui e acolá, então é isso. Não, é preciso que a gente entre nesse processo de reflexão, na busca de profissionais, na busca também de se auxiliar, de se ajudar para entender de fato qual o mecanismo que o nosso organismo, que o nosso corpo está mostrando para a gente. Porque o corpo fala. Então, quando a gente tem alguma patologia ou algum desconforto, é alguma maneira do corpo falar se tem alguma coisa errada. Porque quando não tem no físico, a gente raramente enxerga. A gente, não, agora eu vou pensar dessa forma, não. Na correria, a gente vai deixando para depois, para depois, para depois. E quando chega a dor, a gente, eita, tem alguma coisa que não está em equilíbrio. E aí é quando a gente vai voltar o olhar para dentro e perceber que é muito além daquele sintoma. E aí a gente vai encontrando a causa. Aí aqui a gente tem que nos rins está relacionado com medo. Então, pessoas que têm incontinência urinária ou quem tem muita infecção urinária, pode ser que esteja aí guardado muitos medos. É fácil descobrir os medos? Alguns a gente sabe. Outros é um processo mais longo, talvez dessa criança ferida, que a gente precisa investigar. E aí isso precisa do acompanhamento terapêutico para que a gente também consiga sustentar aquilo que a gente talvez possa descobrir. Eu achei um fato interessante com relação aos rins, que criança, dentro da psicologia, crianças fazem muito xixi na cama, então traz também uma relação com a insegurança que a criança ainda tem, uma ansiedade, então tudo isso pode gerar ali a incontinência urinária ou a infecção também. Com relação ao fígado, a gente tem a raiva. E aí eu trouxe um texto falando sobre o fígado e a relação da raiva, porque a gente vai ver que do fígado perpassa para outros órgãos. Então é um mecanismo interligado. Não é que eu só vou ali atingir, por exemplo, o fígado. No fígado eu vou atingir o baço, eu vou atingir o sistema reprodutor feminino e eu achei fantástico. Aqui a gente tem que a raiva ela pode gerar dores de cabeça, então ela vai estar ali agredindo o fígado, mas eu posso ter uma dor de cabeça que pode estar relacionada à raiva. Eu posso ter uma indigestão que está relacionada à raiva. Eu posso ter bruxismo, que são articulações e que está relacionada à raiva, que é do fígado. E aqui ele vem falando, né? Uma certa irritação que leva a reagir diante de um ataque é diferente da raiva que é cega e destrutiva. A raiva que está associada à irritabilidade, ao ressentimento e à frustração afeta o fígado, causando a ascensão do QI. QI é a energia ali do fígado. Então, não é aquela raiva que a gente tem na hora e passa. A gente externaliza e ali se resolve. Não, aquela raiva é guardada. Então, a gente vai guardando e algum órgão vai ter que receber aquela energia. E o órgão que acaba recebendo em maior quantidade a energia da raiva acaba sendo o fígado. Provocando, quando a gente sente essa raiva, provocando rosto e olhos avermelhados. Então, perceba que até os emoticons, né, de internet, quando a pessoa está com raiva, todo vermelhinho. Então, imagine a carga de energia que a gente coloca ali e desprende quando a gente sente a raiva e guarda. Dores de cabeça e vertigens. A raiva também pode fazer a energia do fígado invadir o baço, produzir falta de apetite, indigestão e diarreia.
geralmente isso ocorre com a discussão à mesa. Então, está todo mundo ali, numa confraternização, na mesa, tudo ótimo. Gera uma discussão, perdi a fome. Então, de onde é que vem isso? Gerou alguma descompensação emocional. Porque se existia fome, você estava comendo, era fome física, e do nada você perdeu a fome, gerou algum distúrbio emocional. E isso pode ir desencadeando e a longo prazo, à medida que a gente vai sentindo raiva e outros sentimentos, e guardando isso, pode desencadear uma patologia, que é quando o corpo responde a desordens nossas. A longo prazo, a raiva causa estagnação da energia do fígado, resultando em depressão ou desordens menstruais. É essencial evitar ingerir café durante o tratamento de desordens do fígado relacionadas à raiva, pois o café aquece o fígado e intensifica muito essa condição desfavorável. Isso e outros alimentos estimulantes, mas não é somente a gente retirar ou colocar alimento, precisa de toda uma investigação. Aqui é mais um exemplo. Todas as tensões que ficam retidas no fígado podem ser descarregadas na articulação temporomandibular e podem desencadear o bruxismo, que para mim foi uma outra novidade, né? Que eu não sabia que o bruxismo estava relacionado a uma raiva. Percebia muito mais como uma ansiedade, mas que a ansiedade também está relacionada à raiva. Então, para a gente ver as ligações, né? Não é, não, hoje estou ansiosa, está tudo ok, não. Mas o que é que essa ansiedade fala sobre mim? O que é que o bruxismo pode falar sobre mim? E a gente vai encontrando essas ligações. E aí, voltando, a gente tem os pulmões com a tristeza, né? Aí pode desencadear a voz fraca, doenças respiratórias, doenças de pele, falta de ar e depressão. E aqui eu coloquei como atenção o romantismo. Na época do romantismo, os poetas que falavam muito sobre tristeza e amor. Então, os poemas eram muito gerados em volta disso, de tristeza e amor. E aí eu fui ver que muitos dos poetas morreram de quê? Tuberculose. Então, nada está solto aí no universo, tem sempre uma ligação, para a gente ver como isso acaba gerando respostas para o nosso organismo. O coração, que ele traz a alegria, que até a alegria em excesso, ela traz malefícios, porque gera muito ali uma ansiedade, uma descompensação, e aí gera essa inquietude mental, memória fraca, gerando ansiedade, insônia, e aí vai descompensando todo o organismo. Então, tudo que é demais, assobra também. E quando a gente tem algum choque, então gera as mesmas questões, né? Tudo que traz pra gente uma euforia descompensada, que gera ansiedade, palpitações, arritmia e a insônia. E aí, com relação ao baço, que também, assim como o fígado, eu achei extremamente importante, são órgãos que acabam ali carregando muita densidade energética das nossas emoções. Ele trabalha os pensamentos obsessivos e a preocupação, que é que ele fala, né? Os pensamentos obsessivos, o baço é afetado por pensar excessivamente ou obsessivamente sobre determinado assunto. Então, quando a gente fixa, acorda com determinado assunto, passa o dia com determinado assunto, dorme com aquele assunto. Então, isso pode gerar uma descompensação no baço também. Uma pessoa com essa condição de energia amarrada pode exibir sintomas como falta de apetite, esquecimento de se alimentar e inchaço após comer. E aí eu comecei a entender que algumas pessoas dizem, eu nem lembro de comer. Como é que a gente não lembra de comer? Porque a gente tem fome física. As fomes emocionais, ok, mas fome física, para nutrir, para a gente conseguir ali desenvolver as atividades do dia a dia, a gente precisa, por mais que a gente tenha estoque, mas é necessário. E aí a gente percebe que existe uma descompensação emocional nesse sentido também, podendo progredir a alguma deficiência do baço. Geralmente, estudantes são afetados por esse desequilíbrio, recomendando-se que estes se programem para que façam pausas regulares para o lazer. Então, quem está, né, prestando vestibular, concurso, então fica muito focado ali no estudo e acaba se perdendo um pouco do seu próprio lazer, de respirar um pouco, de sair daquele pensamento repetitivo. Então, para quem tem ou filhos ou conhece pessoas que estão voltadas para esse pensamento que acaba sendo ali repetitivo, então pedir para dar um relaxamento, sair um pouco, respirar, para que não ocorra essas descompensações emocionais e orgânicas também. A preocupação relacionada ao baço. É uma emoção muito comum em nossa sociedade e pode esgotar a energia do baço. Isso pode causar distúrbios digestivos e acabar levando à fadiga crônica. Um baço enfraquecido não pode transformar o alimento em energia de maneira eficaz. Então, veja como é extremamente importante. Ali na correria, na agitação do dia a dia, quantas vezes eu estou extremamente cansado. Então, ali a gente vai baixando nossa energia, nossa vitalidade. E aí pode gerar essa fadiga crônica e a gente não consegue ali trazer a totalidade energética do alimento. A gente não consegue nem sentir vontade de comer, quanto mais ali ingerir de maneira benéfica. Desequilíbrios no baço irão refletir em distúrbios digestivos, como diarreia e ou constipação,
dor abdominal, náuseas e vômitos, excesso ou falta de apetite, além de distúrbios alimentares, retenção de líquidos e alterações na pele. Então, percebam que não é a pessoa só chegar e dizer, não, estou com esse sintoma, esse e esse. Se a gente só olhar para um sintoma, a gente não consegue gerar o que é que está sendo feito lá atrás. O que é que ocorreu que ela está com indigestão ou crise de diarreia. Lógico que tem toda a parte biológica que a gente precisa analisar, mas ver também se não existe alguma descompensação emocional, para que a gente consiga fechar ali uma integralidade de tudo que aquela pessoa vivencia, certo? A expressão carregar o mundo nas costas descreve muito bem como uma pessoa se sente quando o QI de seu baço está fraco. Lembre-se, preocupe-se apenas com o necessário e durante o menor tempo possível. Então, se já é difícil a gente carregar a nossa própria sacola, imagine quando a gente fica colocando mais coisas para a gente carregar, né? Então, vamos percebendo que a gente pode já deixar para trás o que não é nosso, o que é nosso, mas que a gente já pode ali eliminar, para que a gente não gere mais desequilíbrios no nosso corpo físico, emocional e espiritual também. Em certos momentos acreditamos que comer nos salvará de nós mesmos, do ódio que sentimos e da angústia de sermos quem somos. Esse é um tipo de pensamento mágico que reforça o círculo vicioso que nos assombra. Então percebam que a alimentação é um processo e é um ciclo vicioso. Esse, por exemplo, há muito da relação de doce. Quando a gente come um doce, a gente não consegue comer só um doce. Então a gente gera mais ciclo vicioso. E o sabor doce está relacionado a cada vez mais ansiedade. Ele estimula mais a ansiedade na gente. Então, a gente vai querer comer sempre. E é por isso que a gente tem que estar percebendo as nossas fomes, para quando a gente perceber que está entrando nesse ciclo, então, opa, deixa eu parar, né? Para que eu não possa gerar aí mais descompensação emocional e chegar a uma patologia. Ganhar e perder peso ou estar sempre de dieta é como estar em uma montanha-russa emocional de forma constante. Então, imagina a gente na pior montanha-russa, né, com mais loops possíveis dentro disso. Ou horas eu estou de dieta, horas eu estou nessa briga interna de ganhar, perder peso, e eu sempre fico nessa constante, nesse ciclo, que acaba desgastando muito a gente, tanto emocionalmente como fisicamente. A gente nunca está ali satisfeito, porque a gente perde um pouquinho, depois ganha, perde um pouquinho, ganha. Então, a gente sempre quer estar buscando algo mais estético, mais no físico, e a gente não vai ver lá no nosso emocional o que é que está gerando todos esses desequilíbrios. E aí aqui eu trouxe também as emoções relacionadas aos chakras, para a gente já começar a abordar a alimentação no processo espiritual também, né? Então, energias e emoções que podem ser bloqueadores de energia nesses chakras. O medo, aqui no primeiro chakra, no chakra básico. A culpa no chakra sexual, que é o segundo chakra. Do plexo solar, na coloração amarela, a vergonha. O cardíaco, o pesar. O laríngeo, a mentira. O frontal, a ilusão. E o coronário, apego à matéria. Então, todas as emoções elas vão mexer com a gente, né, de forma benéfica ou de forma maléfica. Então, a gente precisa ter o equilíbrio de todas elas para que a gente consiga ali ter essa vitalidade positiva. E aqui é só a relação também da coloração, onde é que ele está localizado, o elemento que ele atua e a descrição de cada chakra, né? O chakra básico representa a conexão do ser humano com o planeta Terra, o mundo material e físico está relacionado com a sobrevivência e traz para a gente o aterramento. O sexual, o chakra da reprodução está relacionado com a sexualidade, curiosidade, o prazer, a criatividade também. O plexo solar representa a personalidade do ser humano, está relacionado com as qualidades da mente, vitalidade, saber, aprender e comunicar. O cardíaco representa o amor incondicional, é o elo de ligação entre os chakras inferiores e superiores e é o chakra onde passa toda a nossa energia. O laríngeo representa a comunicação, criatividade, som, vibração, a capacidade de receber e assimilar, relaciona-se com o paladar, audição e olfato. Então, é um chakra que está muito relacionado ao processo alimentar também. O do terceiro olho, o chakra dos sentidos, relaciona-se com a intuição, a vidência, a audiência no campo da paranormalidade. E o coronário é o chakra da luz do conhecimento, consciência, visão do universo, o chakra complexo que permite a ligação dos seres às energias superiores. Então, a gente tem a capacidade de nutrir esses chakras ou também de diminuir a energia deles. E através da alimentação a gente consegue fazer também essa nutrição. Será que uma alimentação saudável pode influenciar na espiritualidade? Como tudo isso funciona? Então, vocês acham que a alimentação ela pode estar relacionada com a espiritualidade ou não? É só ali para o físico, para eu me manter em pé durante o dia?
alimentos e a espiritualidade. Então, além de ser o combustível natural do nosso corpo, a alimentação é essencial para garantir a vitalidade, as atividades cotidianas, prevenir doenças e deixar a mente equilibrada energeticamente, mais tranquila e com pensamentos mais leves. Então, quando a gente come, por exemplo, uma feijoada, como é que a gente se sente depois? É extremamente pesado. Imagine o processo que o nosso organismo faz para digerir todo aquele alimento, né? Toda a energia que a gente precisa desprender para a gente conseguir ali minimizar os efeitos que a alimentação mais densa traz. Quando a gente consome algo mais leve, vegetais, então a gente fica também mais leve. Isso melhora o nosso processo mental de racionalizar, de pensar, traz uma fluidez muito maior. O aspecto espiritual do alimento, ele começa lá na semente, né? Então não é somente quando chega no nosso prato, não. É como ele foi plantado, a forma ali que ele foi colhido, como chegou na feira, no supermercado, onde quer que seja, como foi que a gente levou para casa, qual foi o intuito que a gente teve ali ao comprar determinado alimento, como foi que a gente preparou aquele alimento. Porque se eu estou num ambiente hostil, né, só de briga, de discussão, e se somos energias, então aquilo também vai passar para o alimento, porque o alimento também é energia. E às vezes a gente tem ali alguma indigestão e não sabe de onde veio, porque não, todo mundo comeu o mesmo alimento, mas só eu passei mal. Então o que é que ocorreu? Aí se o alimento estava ok, se não estava estragado, pode ter sido alguma interferência energética também. Então compreende a compra, a preparação, a aceitação e o ato de comer a comida. A comida que é selecionada com cuidado, preparada com amor, aceita com gratidão e ingerida com pureza, torna-se um tônico para ambos, tanto para a alma como para o corpo. O ingrediente básico é a consciência, então é a intenção que a gente coloca ali no ato de alimentar ou alimentar a outra pessoa. Onde a consciência é limpa, preenchida com amor e desapego, a comida é purificada. Isso também purifica o corpo. Como resultado, a mente torna-se limpa, ficando livre de desejos e da atração aos órgãos do sentido. Então percebam como o alimento ele tem essa ligação com os nossos sentidos, emoções e com o espiritual também. Ele pode trazer ou tanto a fluidez ali, né, mais uma energia, mais a intuição, ficar mais aflorada, ou ele pode densificar ainda mais o nosso corpo. E aí, para vários espiritualistas conhecidos em nossa história, uma boa alimentação feita de forma consciente e elevada tem relação com o nosso aprimoramento como ser, de forma integral, transformando o alimento em nutrição, não só para a matéria, mas também para o nosso espírito. Então, o alimento ele não nutre somente o corpo físico, como a gente vem vendo aqui, né? Ele vai muito mais além, nutre também o nosso ser de uma forma integral. E aí tem um texto de Osho que ele diz que muda a si mesmo e a alimentação mudará, as roupas mudarão, o sexo mudará, mas a mudança deve vir de seu ser mais profundo e não da periferia. E todo tumulto está na periferia. Lá dentro, no fundo, não há o tumulto. E quando mais fundo você for, mais calma encontrará. Nenhuma agitação, nenhuma inquietação. Então surge o relaxamento profundo. Então todo o processo tem que vir de dentro, senão acaba sendo passageiro. É assim como a relação com a dieta. Se a gente enxergar como a dieta, daqui a pouco ela acaba, porque é uma medicação. Então a gente tem que enxergar como um processo de reeducação. E eu vou além, eu sempre digo que é um processo de religar. Quando a gente começa e se conecta com o prazer em se alimentar. E muitas das vezes as pessoas não têm o prazer em comer. Então, para mim é extremamente satisfatório quando em consultório a pessoa diz, eu não tinha prazer em comer, comia porque tinha que comer. E aí começa ali a voltar a descobrir a ligação. E não é a dieta em si, mas que ela começou a fazer essa ligação e a reconexão dela com a natureza. Então é a nossa conexão de uma forma geral e entender essa integralidade, que não somos só o físico, o alimentar não é somente o físico, tem as emoções, tem alguma descompensação, que por isso que eu não estava querendo comer, e ali a gente vai encontrando respostas que são particulares, não é uma receita de bolo para todo mundo. Cada um vai encontrando os seus gostos, os sentimentos, emoções, e encontrando ali o caminho que é melhor para si. E aí o tipo do alimento, a qualidade e a maneira de como se come afeta o estado emocional, físico e mental. Então eu trago muita relação de crianças, né? Quando crianças comem assistindo televisão ou estando ali no celular, computador, enfim, para prender uma atenção. Então não sabe nem o que é que está comendo, se gosta ou não daquele alimento. E muitas das vezes nós adultos acabamos estimulando isso, né? Então afeta esse nosso estado emocional, o físico, que a gente vai ali desgastando e aí vem as patologias, porque a gente não está ingerindo os nutrientes da maneira correta.
E o espiritual porque a gente está densificando o nosso corpo astral através das escolhas alimentares também. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é: de acordo com o que você come, é a sua mente. E vice-versa. Então, o que é que a gente está comendo? Né? Que vai lá para aquela frase inicial do combustível. Como é que eu estou comendo e como é que está a minha mente? E como é que está a minha mente e como é que está a minha alimentação? Quando eu estou com a mente agitada, a minha alimentação fica de um jeito. Quando eu estou me alimentando ruim, eu estou percebendo que minha mente fica mais agitada. Então, há um casamento. Ali é uma sinergia desses dois que a gente tem que sempre estar analisando para que a gente não desça buraco abaixo em uma crise emocional, por exemplo, e desencadeie esse processo alimentar. Comidas e bebidas estimulantes e a carga tóxica que elas acabam tendo, né? Então, álcool, outras bebidas estimulantes, gorduras em excesso, carboidrato em excesso, tudo isso traz estímulos para o nosso organismo de uma forma maléfica. Então, tudo isso vai trazer toxicidade também. E ali a gente vai densificando cada vez mais o nosso corpo físico, densificando o nosso processo emocional e, consequentemente, espiritual também. A mesma coisa, ao contrário. A gente vai se densificando espiritualmente, passando um processo emocional e a gente acaba vendo visualmente no físico a alimentação totalmente desequilibrada. O preparo e a ingestão com sentimentos e energia, né, que foi um pouquinho que eu falei. Como é que a gente está preparando o alimento, como é que a gente está comendo o alimento e como isso chega dentro do nosso organismo, né, de uma forma agradável ou não. Eu como, mas logo depois eu me sinto culpada porque comi. Então, o que é que está aí precisando ser visto com uma atenção a mais? A comida, a espiritualidade e o compartilhar. Então, o compartilhar está muito relacionado ao espiritual. Então, aqui a gente está compartilhando. E quantas vezes a gente não compartilha através de uma mesa, de uma refeição? Não, ali, vamos fazer um almoço, um jantar em família, entre amigos. Então, o ato de compartilhar acaba ali também auxiliando na energia para o nosso espiritual, através da comida, né? Quando a gente tem ali alegria, satisfação, quando estamos com pessoas que a gente gosta, então a gente acaba melhorando esse estado espiritual através do ato de se alimentar. E aí o alimento não tem outra finalidade a não ser energia, né? Nesse processo de que tudo é energia, então ele vai também passar energia para a gente. E aí a gente vai perceber que a depender do grupo alimentar, do tipo de alimentação que a gente come, isso vai ter campos energéticos, né? Centros energéticos, e a gente vai ver onde é que estamos vibrando, se mais no básico, se mais ali no cardíaco, se a gente está mais no frontal, e a gente vai equilibrando, porque a partir de agora a gente já sabe, a gente tem que comer um pouquinho de cada coisa, analisar como é que está essa alimentação, para que a gente não fique nem muito lá em cima, nem também muito trabalhando o básico. E aqui eu trago também que os alimentos trabalham os sentidos, né? Como eu falei. Então, a gente tem a visão, o olfato através da alimentação também. Tudo isso vai estar relacionado ao processo alimentar. Tanto os elementos da natureza, terra, água, fogo, ar, como a gente viu a ligação com os chakras, também tem com a relação alimentar, como também os sentidos. Então, vejam que sempre há o casamento de nós de uma forma integral. Não tem como eu só ver a espiritualidade, só ver o alimento e o físico. Não, tudo se interliga de certa forma. Todos os alimentos têm um alinhamento vibracional com os 7 chakras principais e suas cores que, por sua vez, refletem o arco-íris. Então, assim como nós vibramos, os alimentos também vão vibrar. E aí, através da cromoterapia alimentar, a gente percebe que cada cor do alimento está relacionada também a um chakra. Porque senão não precisaria existir uma variedade de cores infinita dentro dos alimentos. Todos seriam de uma cor só, seriam cápsulas, a gente ingeria e estava tudo ok, tudo ótimo. Se fosse somente ali nutrir o corpo físico. Mas a gente percebe o quão a natureza é sábia e tem cores diversas. E cada vez a gente encontra uma cor diferente de alimento. Então a gente precisa de cada cor, porque se a gente não precisasse, não existiria. No tempo que uma coisa existisse, a gente não fosse ter uma finalidade. E aí a gente vai vendo que é preciso que ocorra esse equilíbrio das cores. Tem uma frase na nutrição que quanto mais colorido for o seu prato, melhor vai ser. Aí algumas pessoas colocam umas fotos com jujubas. Né? Então, a questão do colorido faz sentido. Né? A gente precisa ali trazer esses centros energéticos nas 7 cores principais, né, primárias, para que a gente consiga ali equilibrar físico, emocional e espiritual, e trazendo essa comunhão, conexão
da cromoterapia, que a gente trabalha em diversas terapias, com os alimentos também. E eu sempre digo, não tenho como fazer uma terapia. Pega uma banana, pega uma maçã, pega uma folha, aí você já tem 3 cores. Então você já consegue através da intenção, porque a gente viu lá que o quê? O principal ingrediente é a consciência. Então se você intui aquilo, se você coloca a força naquilo, e é como o Fábio diz, né? Tem que acreditar, que tem que peça que acontece. Então se a gente fizer isso através do alimento, a gente tem como estar nutrindo os nossos chakras também, entrando no equilíbrio, né? Então gradativamente a gente vai ali equilibrando, observando como estão nossas emoções, os sentimentos, como é que está os nossos órgãos, como é que a gente sente, se a gente sente alguma dor, algum desconforto, analisar se aquela dor, desconforto está relacionado a alguma semana mais agitada e como é que está essa nossa alimentação. E aí eu trouxe duas partes de 2 textos de Pai Damião que traz essa relação alimentar. A carne que te alimenta projeta em seu corpo todas as emoções, sentimentos e sofrimentos de animal ou humano ingerido, fomentando colapsos de doenças e sensações angustiantes inexplicáveis aos olhos da ciência. Então eu trouxe essa relação com relação à carne, porque se a gente parar para analisar, se todos nós somos seres de energia, então o animal em si ele também tem energia. Então imagine como é a energia dele no processo, por exemplo, do abate. Então aquela energia que ele sente, se ele tem raiva, angústia, sofrimento, vai passar para o músculo. Se passa para o músculo e a gente ingere, então a gente também vai estar ingerindo todas aquelas sensações e emoções e sentimentos também que tem aquele animal. Então é isso que Pai Damião vem falando. A humanidade segue a passos largos diante da tecnologia, mas não consegue deixar que o sangue oferendado à Mãe Terra seja das mortes naturais e sobrevivência do reino animal. Mesas banquetadas de todos os níveis de consciência, aglutinadas em pratos recheados de sabores e de sabores sentimentais do alimento que sacia a carne e empobrece o espírito. Então é uma passagem extremamente forte também para ver como está o nosso processo alimentar. Então quanto mais a gente densifica o nosso organismo no processo alimentar, a gente também densifica ali a nossa fluidez e a nossa comunicação e intuição. Esse foi o texto, A Carne que Adoece a Carne, está lá no site do Águas, é só acessar, que tem o texto completo. E o outro texto, que é Você Decidiu Ser Quem É, ele fala que em qual momento você parou para refletir se tudo que você empreende no comportamento e na alimentação é porque você precisa, e não porque você quer, de acordo com as crenças que foram colocadas dentro de um vórtice que impede os seus olhos os olhos se abrirem para o que é efetivamente necessário. Então, o que é que eu estou levando ali? Não, eu já estou acostumada com isso, é algo cultural, cresci, nasci e vou morrer com isso, ou o que é que eu posso mudar? Ou o que é que, de fato, o meu organismo ele está pedindo? Porque, como eu falei, o organismo, ele fala, ele reage de uma maneira. E, às vezes, a gente vai agredindo ele por não escutar o que ele quer. Então, se a gente percebe que determinado alimento, por exemplo, não está fazendo tão bem, que a gente sabe. Às vezes, a gente come alguma coisa, hoje está muito no boom a questão das intolerâncias. A gente sabe, por exemplo, que o excesso de queijos, laticínios vai gerar um desconforto, mas a gente vai lá e come. Né? Sim, a gente come. Então, a gente sabe que aquilo para o nosso organismo não acaba digerindo bem. Assim como qualquer outro alimento que, para cada pessoa em específico, vai ter ali sua aceitação ou não. Mas a gente insiste, como se a gente ficasse ali empurrando a faca no nosso organismo, mas está tudo ok. Depois a gente toma uma medicação e tudo se resolve. Mas a gente acaba agredindo e muito o nosso organismo pelo momento, né, por viver momentaneamente, mas e o depois? E se a gente adquirir alguma patologia, né, dessa densidade, dessa agressão constante? E aí na rotina, no dia a dia, a gente nem pensar nisso, assim, não, mas é só uma vezinha, né, mas quantas vezinhas a gente vai fazendo no decorrer? E aí depois, quando a gente vai ver o estrago todo, se eita, não deveria ter feito lá atrás, mas agora já é tarde, né, toma medicação, e vai fazer todo o processo que seja necessário. E aí o trabalho das práticas integrativas é aliado a essa alimentação, né, que como a gente viu lá na frente, a nutrição integrativa ela não vai só olhar a patologia, a medicina integrativa ela vai olhar de uma forma geral. E hoje a gente tem inúmeras terapias que trazem esse auxílio no processo de despertar do ser humano, da gente começar a olhar para dentro. E terapias que auxiliam muito no processo alimentar é a antroposofia,
aromaterapia, medicina ayurveda, barra de axis, a cromoterapia, iridologia, que está muito relacionada aos órgãos. Então, a iridologia e a reflexologia também, né, que vai analisando através da íris e do pé os órgãos e possíveis desequilíbrios que possam ocorrer. E ali a gente já fica um pouco atento. Opa, analise o fígado, analise aqui os seus rins, como é que estão as suas emoções. E ali a gente já vai conseguindo ter um direcionamento a mais para que a gente possa buscar auxílio para que aquilo não gere mais à frente a patologia. A medicina chinesa, a tibetana, processo meditativo para a gente encontrar esse comer consciente, né, analisar ali o que a gente está comendo, as emoções. A naturopatia, o próprio reiki e a terapia com florais, né? Então tem tantas outras que acabam trazendo esses benefícios. Essas só foram algumas, né, dessas que a gente tem aqui, que a gente já conhece, que pode trazer um auxílio nesse nosso processo alimentar também. Porque muitas das vezes sozinho a gente não vai conseguir e a gente precisa dessa ajuda, principalmente no processo de emagrecimento, né, que foi o que o texto lá atrás falou. Então a gente sozinho não consegue, a gente precisa olhar com mais atenção e com o cuidado de uma outra pessoa para essas emoções que estão lá guardadinhas, né, que estão bem feridas. E aí a gente vai descascando camada por camada até o momento que a gente se sinta seguros. E aí o físico, o estético vai ser uma consequência, é algo que eu sempre falo. É a última coisa que a gente analisa, porque quando a gente muda o interno e aí no processo alimentar, quando a gente vai introduzindo novos alimentos, novas formas de pensar, de visualizar, aí vai chegar um momento que você vai se olhar no espelho, às vezes não é nem aqueles 20 quilos que você queria emagrecer, mas aí chegou nos 10, eu estou me sentindo ótimo, porque não era o físico, não era ali a perda de peso necessariamente, mas você se sentir confortável consigo mesmo. E aí eu volto novamente para aquelas perguntinhas lá iniciais, para ver se alguma coisa mudou no decorrer aqui da nossa conversa, né, se essa reflexão acabou mudando e como é que eu estou na minha fome. Eu percebi que eu tenho muita fome emocional, vou me controlar um pouquinho mais, né, que eu estou ingerindo mais determinado alimento, o que é que isso vem falar sobre mim. E aqui tem uma outra frase também da mesma autora que ela fala: se deixarmos de alimentar essa criança magoada que existe dentro do adulto solitário, podemos nutrir o amor e dar origem à intimidade. Dessa forma, liberamos a dor do passado e nos fixamos no presente. Somente se concedermos um espaço para a intimidade e o amor, aprenderemos a aproveitar a comida e deixaremos de usá-la como um substituto. Então, outra frase muito forte dela. Depois eu até vou querer esse livro, que eu achei fantástico. Ele traz muitas reflexões para a gente analisar como é que está todo esse nosso processo emocional e que acaba desencadeando no físico, que é somente a resposta ali, que uma forma de mostrar o que é que não está tão bem. E aí, para finalizar, outra frase de Pai Damião, que o fluxo magnético que rompe barreiras e mostra o caminho está em sua mente. Use-a, né? Então, está tudo no nosso mental. Então, aquilo que a gente quiser verdadeiramente mudar, a gente busca auxílio e a gente gradativamente vai conseguindo, ali com a força, com a coragem e com essa vontade de mudar, né? E de querer sempre procurar um pouquinho mais sobre nossas histórias. Gratidão.